Então, beleza, olha só. Beleza, Avelino, show de bola. Eu fico muito grato aí com o reconhecimento. E, ó, a ideia é essa, viu, cara? Eu sempre falo aqui, quem me conhece já sabe, Francisco, a Leide, já foram meus alunos. Eu me preocupo muito com você, tá? Você que eu digo, você é aluno. Porque eu sei, cara, eu venho de uma trajetória também de concurso aí, né? Em 2019 para 2020, morava em Marabá, voltei para Belém para assumir um cargo e já estou saindo para assumir outro cargo, tá? No decorrer do curso eu vou conversando com vocês. Mas eu me preocupo muito, como se fosse eu que fosse um aluno. Então, quando você escreve aí, pô, excelente aula, eu fico muito feliz, porque exatamente esse é o feedback que a gente gosta. E aí, pô, tem uma segurança, você fala, pô, eu sou seguro. Cara, eu tenho uma preocupação com isso, de te passar segurança, de te passar conhecimento, né? E você tá ali seguro, pô, eu vou acreditar no que o professor está falando, porque ele é uma pessoa que já tem uma experiência. E aqui, galera, nós vamos trabalhar um pouquinho da experiência que eu tenho e vou te ensinar sim. Não tem que negócio, nós vamos compartilhar, não, compartilhar PN, eu vou te ensinar contabilidade. Agora, você que não é da área, você que não gosta, você não vai aprender contabilidade. Eu vou te ensinar a marcar o X no lugar certo, tá? Se depois da prova, quando depois de empossado, com a ponto 40 na cintura, distintivo no peito, você quiser estudar contabilidade, aí beleza. Eu não vou te ensinar contabilidade, eu vou te marcar o local onde é para marcar o X. É ali que você vai entrar na hora da prova. É isso que eu estou falando, tá? Mas muito obrigado mesmo aí. Isso aí, José. Eu já li bastante PDF de contabilidade para a prova e agora estou refinando muito com a sua aula para isso, muito legal, show de bola. Como eu disse, professor, aprendi contigo que não aprendi nos cursos. Verdade, né, Francisco? Eu vi a nossa amiga concurseira Belém, quem conhece ela, nossa parceiraça, ela é da Civil, ela é investigadora. Inclusive, depois daquele post, teve aí um desses cursos que mandaram direct para mim, e aí eu troquei uma ideia, pô, muito legal, sabe, o reconhecimento de vocês, porque a ideia não é ir para grandes corporações, a ideia é fazer cursos assim várias vezes, com um curso bem simples, mas bem direto, sabe, bem objetivo. Mas pelo menos guarda agora, né? Um material bem direcionado, cheio de macete, cheio de resumos. Olha, pai, quando... A ideia é essa, porque, galera, eu sei que não é fácil. Olha aí, a mulher do piseiro chegou. Beleza, Gustavo, muito obrigado. Ó, e nós vamos junto, cara, até o final desse negócio. Vamos estudar maio todo, vamos estudar junho todo. Eu vou fazer uma revisão de véspera, que vai ser eu e o professor Hugo de estatística, tá? Eu já adianto para vocês, nós vamos abrir um mini curso igual esse aqui de estatística. Não sei se é a semana que vem, na próxima, que aí são as duas disciplinas-chave para te botar dentro da polícia e mais a redação. E aí eu vou fazer uma revisão de véspera, eu e o Hugo de estatística, ele vai falar de estatística e raciocínio lógico, eu de contabilidade, vou fazer presencial e online simultaneamente, tá? Então, não vou abandonar vocês até o dia 3 de julho, a gente vai estar na pegada, e quando for dia 4 de julho, tenha certeza que eu vou estar de joelho orando por vocês, por uma abençoada prova, tenha certeza disso, tá? Então, vamos lá, galera. Campo de aplicação, ó, aqui está a base teórica que eu te falei. Então, a base teórica, eu já te adiantei que a campo de aplicação da contabilidade são as aziendas, né? São as entidades, ramo das entidades, o econômico que visa lucro, o econômico social que tem uma participação do lucro, mas tem uma contraprestação com a sociedade, que são associações, cooperativas, tá? E a social, que são as entidades que não têm lucro, entidades sem fim lucrativo, como as ONGs, né? Organizações não governamentais, o Estado, né? O governo no geral, o município, Estado e União, e os templos religiosos. Não vamos entrar no mérito dos templos religiosos, se paga, não sei o quê, se lucra. Não,
nós temos que entrar de acordo com a lei. A lei diz que não, então nós acreditamos que não. Apesar de que os templos religiosos já estão sendo tributados não pelos impostos, né, por algumas contribuições, por algumas provisões, não impostos, eles têm imunidade tributária em relação aos impostos, todos eles, tá? Mas já tem alguma coisa sendo tributada aí, que é bem interessante também. E logo abaixo tem um gráficozinho aí, né? Tem um gráfico que fala e tal de o que é azienda e a diferença que eu falei lá no início, a diferença de aziendas para patrimônio não é a mesma coisa. Aziendas são a mesma coisa que entidade, beleza. Mas patrimônio é totalmente diferente, tá? Então, patrimônio são bens, direitos e obrigações, as aziendas são as três que eu te falei, e o controle do patrimônio e gestão. Tudo bem? Vamos lá. Mas o meu aqui está meio complicado. Deixa eu abrir no celular, que aí vai ficar melhor aqui. Deixa eu pegar o material. Aqui. Essa alternativa, essa questão que vem logo abaixo, o que diz aí, ó? Ele diz o seguinte: o objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômicas administrativas, o que inclui as instituições com fins social. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio e não as entidades, tá? Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Não cai em pegadinha dessa, galera. A banca vai tentar te confundir ao máximo para você errar. Lembra de uma coisa, a prova vem para você errar. Se você não estiver preparado, a prova vem para você errar, tá bom? Por que eu estou te falando isso? Porque prova que é para a gente acertar não deveria começar com português. Porque português, tu pega 10 questões de interpretação de texto, acabou, meu amigo. Vai cansar demais. Dica de prova, galera. Dica de prova aqui, tá? Não começa por português, a não ser que você domine português, que você goste de português. Não começa por português. Vai direto para a matéria que tu te dá bem, tá? Vai direto para penal, processo penal, extravagante. Onde eu estudei, eu estou seguro, vai direto para lá. Ah, eu estou seguro em português, vou para português. Eu estou seguro em redação, começa por redação. Eu estou seguro em contabilidade, começa por contabilidade. Por quê? Tu vai alimentar segurança na prova. O teu cérebro vai dizer assim, opa, eu me dei bem nessa aqui, eu vou para a próxima e vou me dando bem. E assim sucessivamente, tá bom? Não pega a prova e começa por português, como a banca quer que você comece, porque a banca quer que você erre. Começa por onde você se deu melhor nos estudos. Tem o maior percentual de acerto em questões. Vai para a trinca, penal, processo penal extravagante, que vocês têm que dominar. Depois vai para administrativo e constitucional. Depois vai para contabilidade, sabe? Não, isso é uma regra que cada um tem que estabelecer. É você que vai estabelecer, não eu. Você sabe que você está bom, que você está mais ou menos. Então, vai direto para a prova quando você estiver bom. Ó, Edivânia, eu sempre começo por penal. Show de bola. Muito verdade isso. Eu passei na PMs e ADs fazendo a prova pelas que eu estava mais segura. Cara, não tem receita de bolo. Eu tenho que ir para onde? Eu sempre comecei prova de concurso assim. Por exemplo, por onde eu começo prova de concurso, galera? Contabilidade, pô. Aí vinha contabilidade geral, avançada e de custos. Eu gastava meia hora nas 3 matérias, que são 30 questões, geralmente, as 3, 10 de cada. Pô, das 30, eu nunca fechei prova de contabilidade, tá? Nunca, nunca, nunca. Sempre acertei 28, 29, 27, ficava ali na casa de 27, 28 e 29. Sempre eu errei uma, nunca fechei, para você ver. Mas eu ia direto para lá. Depois eu ia para onde? Para a parte do direito. Qual é o direito mais fácil que eu acho? Constitucional administrativo. Pronto. E aí eu ia... Meu português era o último. Eu só fazia o português no meio da prova, do tempo, quando ele tinha peso 2. Quando ele tinha peso 1, eu deixava por último e acabou. Aí, parabéns pela aprovação, Edivane, primeiramente, tá?
já tem um negocinho garantido, falta as etapas, né? TAF, médico, mas continua na pegada, perfeitamente. Eu tenho uma turma na terça-feira que é de exercício, é só policial militar. Eles vão fazer a Polícia Civil também. Parabéns, parabéns, show de bola. Voltando, funções da contabilidade. Não vou te falar isso daí, tá? Não vou te falar, eu vou te dizer o que é, para que serve, para te marcar o X no lugar certo. Então vamos lá. Tá bom? Galera, eu vou pedir uma coisa para vocês, eu sempre peço. Aqui o meu parceiro Francisco já sabe como é que funciona. Eu peço assim, o que vocês tirarem de foto, quando estiverem estudando ou vendo o meu vídeo, se for postar, posta lá no Instagram e me marca, contabilidade de verdade, tá? Porque isso ajuda a alavancar o nosso trabalho também, a poder chegar em mais pessoas, para poder ajudar mais pessoas em outro estado. O Francisco, por exemplo, Francisco é da Bahia, tem a Rosana, que é do Rio Grande, que é de Santa Catarina, tem Recife, São Paulo, Rio. Então ajuda muita gente também e ajuda o nosso trabalho, tá? Então eu só peço isso, se for postar lá no Stories ou no feed, marca a gente lá para a gente republicar, para isso dar uma ajuda no trabalho da gente, tá? Obrigado, galera. Então vamos lá. Funções da contabilidade. Eu tenho duas funções apenas. Ponto, acabou. Eu tenho as funções administrativas e temos as funções econômicas. Tá? Apenas duas, não existem mais outras. São duas só, e essas duas você vai memorizar da seguinte forma. As administrativas, ela controla o patrimônio. O que quer dizer isso daqui? Ela controla o balanço patrimonial. Ou seja, as funções administrativas, elas servem para controlar o patrimônio. Esse patrimônio é o balanço patrimonial, lembra? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, tudo que for envolvido sobre as contas do balanço patrimonial, a função administrativa estará ligada, certo? E a econômica, o que é econômica? Ela vai apurar o resultado. Se ela vai apurar o resultado, que resultado é esse? Ele pode ser lucro ou pode ser prejuízo, certo? Onde é que eu apuro isso aqui? Eu apuro na DRE, demonstração do resultado do exercício, tá? Então, ó, se vier perguntando que a contabilidade tem 3 ou mais funções, está errado. O que a banca tenta misturar? Ela tenta misturar funções com técnicas. Técnicas são 4, funções são 2. Então, ela tenta misturar. Conforme as funções da contabilidade, que são 4, não, são 2 apenas. Administrativa, que é para controle ou controlar o patrimônio. Que patrimônio é esse? O balanço patrimonial. Nada mais é o conjunto de bens, direitos e obrigações, certo? E as funções econômicas, que são? Elas servem para apurar o resultado. Toda vez que você ouvir resultado, você vai lembrar de lucro ou prejuízo. Sempre. Eu só consigo apurar lucro ou prejuízo na demonstração do resultado do exercício, tá? Então, no nosso material, ele vai estar dizendo assim, ó, a base, o que é função administrativa, a base teórica você vai ler, vai entender. O que eu quero que tu entenda é o seguinte, são apenas duas. Essas duas são administrativas e econômica. Administrativa, balanço patrimonial, e econômica, DRE. Acabou. É aí o X da questão, tá? Logo abaixo, aí tem um gráfico aí, né? Tem uma figurazinha bonitinha que eu coloquei. E logo abaixo tem uma questão. Olha como vem questão assim, ó. Isso é prático isso, hein? A contabilidade tem funções administrativa e econômica, certo ou errado? Certo, né?
Só tem essas duas. Se ele colocasse a contabilidade que funciona administrativa, econômica e social, não, está errado. Só tem administrativa e econômica. Tudo bem? Que mais? Que mais? Beleza. Vamos falar de avaliação patrimonial. Dá um print, que eu vou precisar do quadro. Dá um print aí. Ou depois, né? Vou precisar do quadro para colocar a conceituação do balanço patrimonial e das funções desse patrimônio. Ok. A avaliação patrimonial, né? O tem a parte conceitual, não vou entrar nesse mérito. Os componentes patrimoniais, ele fala ativo, passivo e patrimônio líquido. Não lembra que o ativo é o bem e o direito. O passivo são as obrigações. O PL é considerado patrimônio líquido, é considerado o quê? Situação líquida ou riqueza líquida, tá? E aí, como vimos, ó, bens, patrimônio é o conjunto de bens, direito mais obrigação. Então, ó, o patrimônio é igual a bens mais direitos mais obrigações, do jeitinho que está aí, galera. O patrimônio é o todo, tudo que tiver dentro do balanço patrimonial, ele vai ser chamado de patrimônio. Qual a diferença de um para o outro que eu falei lá no início? Patrimônio líquido, ativo menos passivo exigível. Patrimônio bruto, ativo, total do ativo, certo? E o patrimônio apenas bens, direitos e obrigações. Notem que isso é só somatória. Dentro dos bens, aí eu quero dividir para vocês agora o que são os bens dentro da contabilidade. Então, os bens, eu vou classificar em tangíveis e intangíveis. Tá bom? Eu vou classificar em tangível e intangível, ou intangíveis, intangíveis, tanto faz. Quem são os bens tangíveis? São aqueles bens que eu consigo ver, eu consigo tocar, eu consigo mensurar o valor, tá? Aí entra lá, ó, entra veículos, móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, tá? Computadores, periféricos, várias coisas que nós vamos ter que classificar. Onde mesmo? Tudo isso aqui vai ser classificado no ativo imobilizado. Relaxa aí, tá? Relaxa que vai chegar uma hora de eu te explicar o que é imobilizado. Relaxa. Mas tu já vai lembrando que os bens tangíveis, eles são classificados, eles são contabilizados no ativo imobilizado. Belezinha? Belezinha? E os ativos intangíveis, ó, se o tangível eu consigo ver, consigo tocá-los, o intangível eu não consigo. Aí a banca sempre trabalha essas três contas, ó. Marcas e patentes, franquias e direitos autorais. São três contas que a banca sempre usou e eu acredito, se vier ativo intangível, ela sempre vai usar as mesmas contas. Desde 2013 até 2020, ela sempre usou essas três contas para ativo intangível. Então, ó, marcas e patentes, franquias, direitos autorais são classificados no ativo intangível, tá? Então, esses caras aqui, ó, eles são do
intangível. São classificados lá embaixo no ativo não circulante, que eu vou te explicar mais lá na frente um pouquinho sobre isso daí, quando a gente falar de balanço patrimonial, tá bom? O que mais? E aí tem os direitos. Exatamente, galera, como está descrito aí. Os direitos são os direitos de receber com terceiros, tá? Então, se eu vendo para o meu cliente, esse cliente vai me pagar a prazo, eu tenho um direito de receber com ele. Então, se eu vendo esse piloto para ele no valor de R$100 a prazo, para ele pagar com 30 dias, essa venda de mercadoria, ela vai entrar no meu ativo como direito de receber futuramente, tá? Assim, quando eu tenho obrigações também. Quando eu compro a prazo, então eu tenho obrigação de pagar futuramente. Então, isso são direitos e obrigações, tá? Aí, ó, tem aquelas fórmulas lá, que eu botei lá no início para você, lembra? PL é igual a bens mais direitos menos obrigações, ou é ativo menos passivo exigível. Não tem para onde fugir daí, tá? Ok. Outro print para a gente. Tem dúvidas aí, galera, sobre patrimônio, ativo tangível e intangível? Se tá ok, dá um ok aí, um belezinho. Tudo certinho? Beleza. Deixa eu apagar aqui. E aí ele fala agora sobre... tem um negocinho bem tranquilo, isso aí vocês devem saber, mas eu vou colocar aqui. Isso é uma regra básica da contabilidade, né? E a gente, no natural, no dia a dia, a gente consegue entender é quando a receita é maior que a despesa, isso se chama lucro. Quando a receita é menor que a despesa, isso se chama prejuízo. Onde nós vamos estudar isso muito bem, muito bacana, vai ser na DRE, tá? Peraí, galera, que travou. Vai ser na DRE, tá bom? Então, nós vamos trabalhar bacana isso daí. Eu quero que você entenda o seguinte, que receita maior que a despesa, lucro. Receita menor que a despesa, prejuízo. Apenas isso. Vamos fazer a próxima questão. O patrimônio é definido como sendo... O patrimônio é definido como sendo o conjunto de bens tangíveis e intangíveis da propriedade de uma empresa. Não, isso daí é ativo e não está completo ainda. Letra B. São bens da empresa utilizadas para atingimento de seus objetivos? Não, né? Não só bens, está incompleto novamente. São bens, valores e as obrigações com sócios? Olha, bens são valores, nem tanto, né? Valores vai lá para a DRE, então está errado também. Letra D. Conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma entidade ou uma determinada entidade. Aí sim, né? Aí eu tenho a letra D de dado como a nossa alternativa correta. Tudo bem? A próxima já diz assim, ó. Se o ativo, bens e direitos de uma empresa é igual a 1.000, aí eu boto aqui, ó, o ativo é igual a R$1.000.
E seu passivo, as obrigações, é igual a 800. Então, o meu passivo é igual a 800. O capital próprio será... Opa! Aí eu tenho que te falar o que é próprio e o que é de terceiros, tá? O capital próprio e o capital de terceiros. Capital próprio, quem é? É o PL. Capital de terceiros é o passivo exigível, ou seja, são as obrigações, tá bom? Na questão, ele te dá ativo igual a 1.000, passivo igual a 800. E te pede o capital próprio, que é a mesma coisa do que o patrimônio líquido. Acabou. Aí tu vai fazer o quê? Ó? 100 menos 800, 200. Ou seja, patrimônio líquido ou capital próprio é igual a R$200. Só que ele diz assim, ó, ele não te pede o valor, ele te diz assim, letra A, o valor que estiver disponível em caixa e banco, não, né? É o valor disponível em caixa e banco, se chama disponibilidade. E mais? Letra B é a diferença positiva entre o ativo e o passivo. Exatamente, ó. É a diferença positiva do ativo e do passivo. Aí, portanto, letra B de bola. Aí fala um pouquinho de capital. Eu não quero entrar muito nessa seara, porque nós vamos falar em balanço, tá? Mas ele diz aí, o capital social ou capital subscrito é a parte que integra o investimento dos sócios, tá? Que integra o investimento dos sócios na instituição. É quando o sócio coloca dinheiro para dentro da empresa por meio de dinheiro, por meio de bens, tá bom? Capital a integralizar é uma conta retificadora do PL, você pode anotar que isso vai servir lá na frente. É uma retificadora do PL, que vai servir para quando o acionista se comprometer a receber, né? A empresa vai pagar esse dinheiro para os acionistas. Capital integralizado já é o que foi cumprido, é o que foi pago para os seus acionistas, tá bom? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, vamos fazer agora a situação líquida, que é bem tranquilo, com base nessa questão aqui. Certo? Então, situação líquida, vamos lá. Tudo bem? A situação líquida, galera, vai dizer o seguinte: se ela é positiva, ela é negativa, ou se ela é equilibrada, se ela é nula, tá bom? A situação positiva é a seguinte: é quando o ativo é maior que o passivo. Significa que a situação é positiva. Foi a situação da questão anterior. Ativo de 1.000, passivo de 800. Quanto deu? 200 positivo. Então, é uma situação líquida positiva, tá? Depois, tem a situação líquida negativa, que é quando o ativo é menor que o passivo. Ativo menor que o passivo, a situação é negativa. Ou vocês podem também ver em questão que toda vez que a situação for negativa, ela vai ser chamada de passivo
a descoberto. Toda vez que o passivo for maior que o ativo, ele se chama passivo a descoberto, tá? E a situação quando o ativo é igual ao passivo é chamada de nula ou equilibrada. É chamada de nula ou equilibrada, tá bom? Aí ele fala na base conceitual, tudo certinho. Aí tem os demonstrativos, tá? Ativo igual passivo, situação positiva, negativa, nula. Vamos fazer questão lá para baixo, que essa base teórica é o que eu acabei de te explicar, tá bom? Vamos fazer lá para baixo e ver como é que vai funcionar isso daí. Pai, minha voz está indo embora. Sei que negócio é esse, não. Vamos lá. Se ao final de determinado ano, o ativo de uma empresa é 60, opa, então o ativo é igual a 60, tá? O ativo é igual a 60 e o passivo é igual a 200. O passivo é igual a 200. O valor do patrimônio líquido é qual? Então, ele quer saber o PL. Como é que eu acho? Ativo menos passivo. Acabou. Menos 140. Ou 140 negativo. Ou negativo 140. Tanto faz. No caso, letra A. Negativo 140. Então, percebam, em questão simples como essa, a gente já tem um pontinho, dois pontinhos, né? Dois pontinhos garantido aí, tá? Então, situação líquida, quando te dá positiva, ativo maior que passivo, negativa é quando o ativo é menor, que foi essa situação, ou passiva descoberto, e quando é igual, é nula ou equilibrada. A próxima questão diz o seguinte: a equação patrimonial demonstra que o total do ativo é exatamente igual ao total do passivo. Tá certo. A situação patrimonial denominada pela expressão passiva descoberto, eu acabei de explicar, passiva descoberto, ocorre quando, aí letra A, total dos passivos da entidade é maior que o patrimônio líquido? Não. Total dos ativos da entidade é maior que o passivo? Também não. C. Passivo exigível da sociedade é maior que o total dos ativos. Aí sim, ó. Passivo a descoberto é quando o ativo é menor que o passivo, ou o passivo maior que o ativo, tá? Ou ele é considerado um passivo a descoberto. Tudo bem, galera? Perguntas? Pergunta aí. Nenhuma pergunta? Não acredito. Não? Então vamos lá. Ó, eu vou encerrar esse bloco, tem 3 minutos e meio, eu vou encerrar, porque aí o outro bloco a gente vai fazer só questão. A gente finaliza o material de hoje só com essas questões, tá? Então já eu coloco o link aí. Um momento.